Olá, estamos começando mais um AlphaCast, o podcast aqui do Alpha Juris, e hoje com um tema super interessante, especialmente para aquelas pessoas, os jovens advogados ou os formandos, e o nosso tema de hoje é Passei na UAB e agora? E para isso eu trouxe um convidado, já um amigo meu de longa data, Raimundo Madalena, ele que é advogado, especialista também em direito empresarial, atua basicamente hoje com marcas e patentes. Então, eu fiz questão de convidá-lo porque nós, em algumas ocasiões, já havíamos conversado bastante sobre esse tema, sobre mercado, sobre posicionamento, sobre os desafios dos jovens advogados, especialmente daqueles acadêmicos também que vão chegando no final do curso, ficando ali com um pouquinho de temor. E agora o que eu vou fazer? Não é só a prova da UAB. O que eu faço depois? Então a ideia hoje dessa nossa conversa, esse bate-papo descontraído, como é o formato aqui dos nossos podcasts aqui pelo Alpha Juris, é falar um pouquinho mais sobre essa trajetória acadêmica, aquele desafio da prova da UAB, um desafio maior ainda que é quando as pessoas são lançadas no mercado e o que fazer. Porque existe um vácuo, e isso deve ser reconhecido, da faculdade junto ao mercado. Então há um vácuo muito grande, há uma abertura muito grande de posicionamento, do que fazer, aquelas habilidades que não foram até então tão trabalhadas na faculdade também. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, Raimundo, eu agradeço muito a sua presença e espero que a gente tenha essa conversa como a gente sempre teve, horas a fio. Se a gente pudesse, eu teria gravado até antes, de forma mais informal, pelo aparelho de celular também, mas eu agradeço pela sua presença aqui para a gente bater esse papo. Ô Darcio, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, entendeu? Como você falou, a gente já vem conversando sobre essa temática já há algum tempo, a gente já vem trabalhando essas ideias há algum tempo, porque, igual você comentou, existe um vácuo, existe uma lacuna muito grande entre a faculdade e o mercado de trabalho. O advogado, ele termina a faculdade, ele é lançado no mercado de trabalho, o acadêmico é lançado no mercado de trabalho, passei na prova do OAB, e agora? O que eu faço? Ele olha para um lado, para onde que eu vou? Quem vai me dar a mão? Exato. Porque o mercado de trabalho exige uma gama de situações, uma gama de coisas que não é trabalhado no meio acadêmico da faculdade. A faculdade trabalha muito uma questão teórica da coisa, e o mercado de trabalho ele quer uma coisa bem mais prática. Existe uma lacuna nesse espaço aí, que é essa transição, então esse aprimoramento de colocar o que eu aprendi na teoria em prática para poder entrar no mercado de trabalho. O mercado tem hora que ele é muito voraz já de uma vez. Olha, já preciso que você saiba. Mas eu só fiz na teoria. Exato. Então existe esse espaço aí, e bom que a gente vai estar debatendo isso aí hoje para dar um norte para esse pessoal, para quem está formando, para quem formou, para quem acabou de passar na prova B, como que é essa entrada no mercado de trabalho. Exatamente. É curioso isso que você falou, porque até há algumas semanas, quando a gente se encontrou, a gente estava falando justamente sobre isso e conversamos até por um bom tempo, como eu disse. É de suma importância essa visão. Eu sempre procuro falar em momentos que eu esteja lecionando com alguns alunos sobre esses aspectos. Nós falamos, por exemplo, nós conversamos muito que na faculdade o maior desafio, tirando, claro, a vida particular de cada pessoa, profissional, mas ali naquele momento de faculdade, momento acadêmico, no curso jurídico, as pessoas ficam muito focadas. Eu tenho que passar aqui do semestre, do meu período, conseguir minhas notas, e vai trabalhando em cima disso. E com muita bagagem teórica, que a gente tem que considerar, obviamente, tem a sua relevância, claro, que isso aqui vai dar a base, o alicerce, mas nós não podemos, por outro lado, desconsiderar outros aspectos. Então, eu converso com o pessoal. Você se conhece muito bem, avaliar o seu perfil, talvez na metade da faculdade para frente. Você tem perfil, talvez, para atuar numa área empresarial ou numa área criminal, ou no direito previdenciário, no trabalhista, ou pretende simplesmente se formar e fazer alguma especialização para lecionar, ou pretende concurso público, ou mesmo advogar, e dentro dessa especialidade, a partir desse autoconhecimento, será que você tem uma visão ou vem se preparando uma questão de mercado? O que eu faço, com quem eu converso, onde eu frequento, como eu tenho que me capacitar? No empreendedorismo da advocacia também. Sim. Isso é muito importante.
aspectos comunicacionais, que é uma área que eu gosto bastante, trabalho, eu falo com os alunos também, como que você vem desenvolvendo isso, que o profissional do direito, ele lida com a comunicação, seja escrita ou seja falada. O tempo todo. Exatamente. Então, são essas habilidades que as pessoas, às vezes, deixam de lado por uma demanda e exigência do momento. Qual a minha exigência do momento? A faculdade, eu tenho que me formar. Depois vem aquele desespero. Opa, agora tem a prova da OAB, que é o bicho de 7 cabeças aí que está assombrando todo mundo. Todo mundo. E fica tão bitolado naquilo. Nossa, passei. E aí ela se sente assim, conquistei, não tenho mais nada. Ok, isso foi um degrau. São degraus. O ingresso na faculdade, completar a faculdade, se formar, apresentar o TCC, passar na UAB, passei na UAB e agora, que é o nosso tema. Então, esse desafio e até esse nosso encontro de gerações também, eu sou um pouquinho mais velho que você, não parece não, mas sou. Então, o que acontece? E muda muito, eu vejo uma mudança hoje mais rápida do que era antigamente, em 2, 3 anos, o mercado já é outro. Sim. Passa mais 2 anos, já é outro. Até mesmo porque, em razão desse volume tecnológico que nós temos. Então, é tudo muito rápido e as pessoas têm que ter esse acompanhamento. Não sei qual que é a sua visão sobre isso. Não, é exatamente isso. Essa jornada do aluno, começa, vou fazer direito. Vestibular lá, eu escolhi fazer direito, vou fazer direito. Ele já começa na faculdade com 1 milhão de sonhos, porque o universo do direito, ele é um universo teoricamente muito bonito, entendeu? Ele é um universo bonito. Você aprende ali um monte de coisa, civil, criminal, previdenciário, administrativo, empresarial, trabalhista. Você vai aprendendo um monte de coisa. Então aquilo ali é encantador, e é mesmo. Só que vai chegando da metade para o final do curso, já começa a gerar uma ansiedade do tipo, preciso entrar no mercado de trabalho, preciso procurar um estágio, tá chegando meu TCC. Chega a época do TCC, é aquele desespero. Exato. Porque você tem que construir aquela sua peça, ou monografia, ou artigo, você tem que construir aquilo ali. Então o estudante está ali naquela ansiedade de construir, de apresentar, de ser aprovado naquilo. Aí ele é aprovado, forma, beleza, ou então ele já está ou ele forma e depois vai passar numa AB, ou então ele está fazendo isso em conjunto, que ainda é mais complicado, é mais ansioso ainda. Aí ele forma, passa no AB, já vem aquela pressão de primeira fase do AB, que é difícil pra caramba. Aí ele passa, chega a segunda fase do AB, é mais difícil ainda, porque é dissertativo. Passei. Tá, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Em muitas realidades, o estudante, se ele estiver já trabalhando no escritório de advocacia, se ele tiver algum familiar, algum amigo, alguém próximo a ele que é do meio jurídico, ele consegue pelo menos ter um norte. Olha, vou seguir tal caminho, olha, vou procurar fulano, vou procurar meu tio, vou procurar meu parente, vou procurar meu amigo do meu pai. Mas em muitos casos, onde aquele estudante ele é o primeiro advogado da família, o primeiro advogado do círculo social, ele forma, ele olha para um lado, para o outro, ele não sabe para onde que ele vai. Exato. Porque a partir daquele momento que ele passou na prova do OAB, ele tem a carteirinha do OAB, teoricamente, ele é tão competente quanto qualquer outro. Ele tem a carteira de autorização ao trabalho. Ele tem a sua credencial. Ele tem a sua credencial. Ou seja, o que difere ele de um outro? Porque o outro também tem a credencial. Difere o tempo de mercado, mas teoricamente os dois têm o mesmo porte, têm a mesma a credencial para poder atuar no mercado. Sim. Então, assim, falta uma experiência, faltam como que eu atendo um cliente, falta como que eu converso, como que eu precifico o meu trabalho. E o estudante, o jovem aprovado, ele fica naquele limbo ali, o que eu faço? Exato. Você falou uma coisa até interessante que eu pesquei aqui, essa questão, às vezes a pessoa ela pode ser a primeira ali na realidade familiar dela a ser um advogado, muitas vezes até mesmo a conquistar um curso superior também, então isso Exatamente. É de grande valia, de grande alegria e felicidade, não só para aquela pessoa, mas para toda a sua família. Mas essa questão, às vezes, de não ter uma diretriz, que é o fator da ambiência. Há pessoas que vão ter uma jornada, talvez, eu não digo mais facilitada, mas com mais direcionamento, em razão de já ter noções, entendimentos
por talvez conviver com pessoas próximas. Tenho amigos, eu tenho parente, familiar mais próximo, então ele já está naquele meio, ele já conversa um pouquinho com algumas pessoas, e isso, sem sombra de dúvidas, vai facilitar, ele vai ter mais direcionamento, pelo menos do ponto de vista comportamental, profissional, esse suporte que é natural quando a gente troca ideia com pessoas mais experientes, ganha experiência, descobre um caminho das pedras, busca um atalho, a pessoa te dá uma diretriz que você, olha, aqui você vai cair só em um buraco, não precisa cair em 10. Então, claro que isso tem um diferencial. E eu vejo que há um grande desafio realmente em pessoas que, às vezes, ela não tem essa diretriz ou não teve essa oportunidade ou não se atentou à época para tanto. Sim, também. Claro. Há vários fatores. O fato é que tudo converge em uma realidade do que o que eu faço, como eu me posiciono. E uma coisa interessante que eu avalio muito como o mercado muda demais, os profissionais hoje, todo mundo é um pouquinho multipotencial. A gente consegue fazer muita coisa quando a gente se coloca, digamos assim, à disposição para tanto. Então você pode ser um advogado, mas você pode ter uma habilidade, por exemplo, poxa, eu me sinto bem indo fazer palestras. Olha como que isso, direto ou indiretamente, traz uma repercussão positiva para a sua vida profissional. Opa, quantas pessoas estão me conhecendo, quantas pessoas podem me buscar, essa divulgação de mídia, de conteúdo, eu vou me fazendo conhecer, vou expandindo minha rede de networking também. Então, isso é interessante. Poxa, então você é advogado, mas você pode divulgar, talvez, sua temática com alguma outra correlata por meio, talvez, de algumas palestras, gratuitas ou não. Vira mais uma fonte de renda. Ou você tem uma habilidade, eu posso advogar e posso lecionar, ou posso escrever, ou eu posso ajudar outros advogados, ou eu tenho uma habilidade para dar uma diretriz para jovens advogados, buscar aquilo que ele quer, como, por exemplo, facilitar e encurtar o caminho dele para aprovação em uma OAB. Porque eu estou falando aquilo que eu passei, eu tento conversar com aquela pessoa parecida comigo, com os mesmos desafios e tentar encurtar esse caminho. Então eu vejo que na vida acadêmica e na vida profissional, quanto mais habilidades a gente vai desenvolvendo, mais facilidade a gente tem. Com certeza. E você disse uma coisa interessante, eu vou voltar a palavra para você, esse desafio da OAB, que muitas vezes fica como se fosse um futuro distante ali na faculdade. Quando chegar o estudo, e a pessoa talvez não exerça a leitura, não escreva bastante, e ela rala pra caramba, passa na primeira etapa. Aí você disse, chega na segunda, tem que fazer uma peça, tem prova dissertativa, isso gera uma dificuldade. Eu não sei, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência, talvez nessa jornada acadêmica e enfrentamento da OAB, e talvez trazer a experiência de pessoas que você tenha proximidade, que passaram por essa jornada, mas talvez não se atentaram como você se atentou em relação a isso. Sim. Você comentou da questão do estudante já ir se norteando ou tentando se autoconhecer para saber qual segmento da área do direito que ele vai atuar. Porque cada matéria tem a sua fascinação, cada matéria tem sua beleza e cada matéria tem seu desafio. Direito civil, você fala, sou especialista em direito civil, mas qual área? É família? É sucessões? É divórcio? É o quê? Vou para a área empresarial, vou para a área criminal, vou para a área trabalhista. Então, cada um, o próprio perfil da pessoa foi dando isso. Eu sempre estive no meio empresarial. Eu sou advogado, faço parte da Agility, que é a consultoria em propriedade intelectual, de trabalho com marcas e patentes, e eu entrei na faculdade quando eu entrei nessa empresa. Entendi. Então, ali eu já comecei já naquela atmosfera. Então, quando chegou as matérias de direito empresarial, aquilo ali foi o que mais me trouxe conexão. Eu falei, opa, isso aqui eu gostei disso. Me conectei com essa matéria mais que com as outras. Sim. E percebi que o meu perfil vai mais para isso. Uhum. Então, quando eu formei, eu fiz uma pós-graduação em direito empresarial. Hoje eu trabalho basicamente 99% das coisas na área de propriedade intelectual, marcas e patentes. Eu já tem anos que eu trabalho com isso. Nem tantos anos, porque eu não formei tem tanto tempo assim, mas tem anos que eu trabalho nessa área. Mas esse desafio do aluno, do estudante, a minha jornada começou de desespero mesmo, de ansiedade, a partir do 7º período. Vai batendo na porta, tô quase ali. Porque igual você falou assim, vou deixar o AB para depois. Não, mas 5 anos passa muito rápido, gente. Eu lembro do meu primeiro dia de aula.
Eu lembro do meu primeiro dia de aula na faculdade. Então pensa assim, nossa, você vai ali primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, chega no sétimo e começa as matérias que carecem de prática jurídica. Você já tem as matérias que tem uma prática, eles pedem você um estágio obrigatório, ou no núcleo da faculdade, ou em algum outro escritório, ou no Tribunal de Justiça, como conciliador, como que quer que seja. Ali você já pensa, já tá chegando. Exato. Eu já passei, já tô começando a descer a ladeira para formar. Aí já começa aquela coisa. Aí chega a época de TCC, é mais aquela loucura. Passei, formei, vou estudar para o AB. Que foi o meu caso. Depois que eu formei, eu fui estudar para o AB. Então, assim, meu Deus. Era sentar, mesmo, bundinha na cadeira, abrir livro, videoaula, olha lá, artigo tal, pause no vídeo. Ia lá no VAD, abria, li o artigo todo, aí está falando. Dava play no vídeo de novo, continuava assistindo. Tal, por causa do artigo tal, pausa de novo. Pegava, lia o artigo todo. Terminava, tá. E ia escrevendo. Eu sempre uma pessoa que eu acho também que isso é muito importante, a pessoa entender como que ela aprende. Exato. O meu método de aprender é mais auditivo. Então eu sempre, na sala de aula, eu sempre sentava na frente para eu escutar o professor falando, porque aquilo ali eu absorvia com muito mais facilidade do que eu escrevendo. Eu escrevi uma coisa ou outra para fazer um roteirozinho na hora que eu tivesse que dar uma revisada. Ou então aproveitava que um colega tinha escrito e depois eu dava só uma lida. Tá. No roteirozinho que ele fez, eu já conseguia lembrar de tudo. O meu método de aprendizado é esse. Eu me lembro. Cada aluno tem um dedo. Tem gente que precisa escrever o tempo todo. Sim. Eu não. Eu fico ali atento ao que a pessoa está falando. Tive uma dúvida, eu pergunto, entendo, porque eu preciso construir o raciocínio. Agora daqui eu consigo me virar. Isso é o que nós falamos aqui, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Que funciona para você, assim para todo mundo, não só na faculdade, no período acadêmico, no aprendizado, no estudo, para avaliação. Porque é o que a gente sempre fala, as pessoas ficam muito bitoladas hoje em alguns aspectos, estão deixando outros de lado, que eles vêm fazendo uma diferença muito grande hoje. Que a gente estava falando, comunicação, comportamento, inteligência emocional, entendimento de mercado. Se conhecer, o autoconhecimento, eu acho ele imprescindível, não só pessoal, mas especialmente profissional. O seu, por exemplo, você se entendeu, se compreendeu, olha, eu aprendo melhor ouvindo. Qual a melhor estratégia para eu absorver melhor e otimizar meu tempo? Vou ficar aqui na frente, vou prestar atenção, porque esse meu canal neurolinguístico de aprendizado, o auditivo é melhor. Tem pessoas que vão ter aquele canal ali mais sinestésico, tem que ficar escrevendo, sem parar. E é interessante quando a gente faz essa mescla, como você disse, deixa eu ouvir, deixa eu assistir uma videoaula, deixa eu prestar atenção, deixa eu anotar uma questão, ou seja, você potencializa aquele seu canal, mas você não desconsidera outros também. São estratégias. De forma nenhuma. E a estratégia ela serve para aprender, serve para trabalhar, serve para se posicionar, para absolutamente tudo. E você teve, muitas pessoas têm a sorte ou não, a coincidência ou não, mas você teve o fato, como você narrou, poxa, eu já estava dentro de uma empresa. No período, foi paralelo à faculdade. Me formei e dei continuidade. Ou seja, você forma em tese cru, digamos assim, é lançado para o mercado, mas dentro daquele seu contexto, você já tinha uma certa experiência, um certo know-how, você já entra, apesar de ser um jovem advogado à época, já com uma bagagem bem diferenciada de pessoas que não tiveram uma experiência prévia e quando passam na OAB, se conseguem passá-las, são lançadas e muitas vezes se assustam, não sei por onde eu começo. E quando eu falo isso, são coisas básicas. Vou me associar com alguém ou não? Vou advogar ou não? Vou fazer um cartãozinho impresso para mim ou não? Vou frequentar uma associação de classe ou não? São dúvidas que parecem bobas, mas são muito significativas. E grande parcela das pessoas tem essas dúvidas. Tem, porque é o seguinte, eu faço parte da Agility até hoje, mas eu entrei na Agility como vendedor. A gente trabalhou com registro de marcas e patentes. O meu serviço ali era uma consultoria em propriedade intelectual. Ir lá, conversar com a pessoa, entender a necessidade do registro da marca dela, mostrar a importância do registro de marca. Então, eu não fazia um serviço jurídico. Não tinha um advogado na empresa. Então, eu só estava dentro do meio empresarial, mas eu não tinha um advogado para poder me dar a mão.
Então, quando eu passei no AB, o proprietário da Jurídica Will, ele chegou para mim e falou assim: Neto, a partir de hoje o jurídico é seu. Ele me entregou o jurídico dele de uma empresa de 10 anos de mercado. Que eu fiquei assim, tá. Dá um frio na barriga. Não, gelei todo. Porque ele falou assim: a partir de hoje, você ajudou, você tá aqui na empresa tem esse tempo todo, você ajudou a construir isso tudo, a partir de hoje o jurídico é seu. Vai com Deus. E deu as costas. Ele largou a bomba no meu colo. Graças a Deus dei conta. Mas é como? É chegando em casa, ó, o que eu preciso aprender? A gente acha que acabou a faculdade, 5 anos de estudo, você para de estudar. Não, é ali. Não tem como. É ali que você. É depois que você forma que você começa a estudar. Porque você tem que especializar em alguma coisa. E estudando não para fazer uma prova. E estudando não para fazer uma prova. Estudando para o mercado. Estudando para colocar a responsabilidade de alguém no seu colo, digamos assim, para dar um resultado. É bem diferente. Bem diferente. Porque ninguém procura um advogado. Ah, gente, nossa, hoje é aniversário da minha filha, tá tudo certo, vou chamar meu advogado. Ninguém faz isso. Ah, tá tendo um churrasco aqui, vamos chamar o nosso advogado? Não, você só procura advogado quando você tem um problema. Advogado é para-raio. Exatamente, a gente apaga incêndio, a gente tá ali para apagar incêndio. Então, em muitas situações, a pessoa chega e ela coloca no seu colo um problema da vida dela. Sim. Ou um momento que ela tá... Ou aquele problema tá causando para ela um sofrimento emocional, porque o processo jurídico ele é muito mais emocional, independendo dos casos, do que propriamente material. Dependendo do que você for atuar, existe muito mais uma questão emocional da coisa do que propriamente material. Então a pessoa descarrega no seu colo contando que você é a solução dos problemas dela. Exatamente. E ela coloca a esperança dela em você. Quando você tem 5, 10, 15 anos de mercado, você está atuando, você já tem uma maturidade, uma inteligência emocional para poder se lidar com isso. Mas quando é o seu primeiro processo? Exato. Saber fazer esse filtro. Como que é o seu primeiro processo? Como que eu atendo? Porque a pessoa chegou ali, você tem que mostrar para ela a segurança de que você vai conseguir atendê-la. De que você é competente para resolver o problema dela. Exato. São vários desafios que as pessoas enfrentam, como você bem disse. Ok, me formei, passei no AB, juntei com 2 amigos e arrumamos um espaço físico, vamos dizer assim, porque muita gente hoje trabalha, nem tem a necessidade de um espaço físico. Mas vamos lá, vamos colocar dessa forma, um espaço físico. Vamos lá, 2, 3 colegas. Ok, nunca atendemos ninguém. Como receber a pessoa, como entender o dilema, aquele problema que ela tem, como precificar, como concretizar aquele contrato, posteriormente, como discutir e levantar um estudo para sanar aquele problema, aquela dor daquela pessoa, seja na área familiar, empresarial, civil, enfim, seja lá o que for, como fazer isso daí, como atuar extrajudicial ou judicialmente. É mais conveniente tentarmos um acordo, uma negociação, ir para uma câmara de mediação, vão para o litígio, como que isso vai se desenrolar, como que vai ser esse meu posicionamento e mais, o que antecede isso tudo, como aquele cliente foi até a minha porta e bateu na minha porta, né? Digamos assim, como que eu conquistei aquele cliente? Foi uma indicação ou não foi? Vamos descartar a indicação. Como que eu vou me posicionar? Onde eu tenho que frequentar? Como que eu divulguei o meu trabalho? São todos desafios que as pessoas, às vezes, elas não param para pensar, ou quando param, resolve, eu tenho que avaliar isso, vem tudo de uma vez. Exato. E aí bate um desespero muito grande, porque ela tem que entender de tudo e tem que entender da parte técnica e jurídica também, obviamente. Mas e aí ela tem que entender todo o mercado, buscar tudo aquilo que ela tem que fazer no mercado e, depois que ela entendeu, e agora será que eu tenho a maturidade suficiente, o conhecimento suficiente, capital intelectual, inteligência emocional, comportamental, know-how, seja lá o que for, para eu entregar o meu trabalho? E isso gera muita insegurança, gera muita ansiedade. Eu vejo isso acontecendo muito. Então gera um problema muito grande de se comunicar. E se comunicar não é só falar, é saber vender, é saber escrever, é saber se posicionar, é saber mostrar para o mercado quem sou eu, qual a minha área de atuação, o porquê que você deve confiar em mim ou não. Não. E isso tudo junta com um ponto do seguinte:
A faculdade te ensina direito. Ela não te ensina a advogar. Exato. Entre uma coisa e outra existe um abismo. Com certeza. A faculdade te ensina o direito. Ela não te ensina a advogar. Vamos lá, uma coisa simples. Como que acesso o PJE, ou EPROC, ou ProJude, ou qualquer sistema de peticionamento, de acompanhamento processual? Como que faz isso? Como que eu junto o processo? Como eu emito uma guia? Uhum. Porque hoje os processos são eletrônicos. Sim. O cliente chegou, te entregou a documentação, ele saiu pela porta, o problema agora é seu. Construir a peça, a gente aprende na faculdade. Construir a petição inicial, bonitinha, você coloca ali. Mas, tá, qual jurisprudência que eu vou usar? Onde que eu vou achar essa jurisprudência? Achei, essa jurisprudência cabe no meu processo? Beleza, juntei tudo. Como que eu peticiono? Onde que clica, onde que vai? Exato. É uma estrutura simples, mas também é complexa pra caramba, porque isso é advogar. O que você comentou aí, ó. Junta 2, 3, aluga um espaço físico e abre um escritório. Você tem até que avaliar. Será que eu tenho demanda e necessidade para bancar um espaço físico, ou o meu trabalho ele dispensa um espaço Exato. físico e eventualmente eu posso, vou para um cowork, vou alugar uma sala por hora para atender alguém que demanda esse tipo de atendimento. Eu mesmo, hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, eu estava já, enfim, já a pessoa que eu atuo aqui, definindo algumas questões, mas assim, aqui por WhatsApp, e resolveu um trabalho pontual para ser feito aqui em BH, e está resolvido. Várias vezes eu estou assim no trânsito, na rua, em algum lugar, vou tomar um café e eu resolvo muita coisa dessa forma. Hoje a gente faz uma videochamada, WhatsApp, mensagem de voz. Não necessariamente você tem que fazer isso dentro de um espaço físico delimitado para tanto. Eu tenho por questões de logística, eventualmente atendo pessoas, faço reunião, um espaço de estudo, de trabalho, mas talvez metade eu não vejo a necessidade de estar lá dentro. E as pessoas têm que entender dessa forma, especialmente aqueles que estão começando, para que eles não antecipem, não coloquem ali o carro na frente dos bois e assumam para si uma despesa fixa, talvez relativamente alta no início da carreira, quando ela poderia ser dispensada. Sim. É um detalhe que parece bobo, mas não é, porque muitas pessoas se equivocam naquelas coisas mais básicas e acabam que aquilo ali cria uma complicação muito grande naquele momento. Com certeza, mas isso se dá naquele momento de que você volta lá na faculdade de se conhecer. Qual que é o meu público? Qual que é o meu segmento de mercado? Qual que é o meu público? Porque se hoje o jovem advogado for querer atuar no segmento previdenciário, mais que com questões voltadas a INSS, questões assim, ele vai atender um público de mercado majoritariamente idoso. Sim. O público idoso, ele é um público que gosta do presencial. Eu quero ir lá, deixa eu ir lá no seu Exato. espaço, deixa eu conhecer. Aí ele vai precisar de um espaço físico mesmo. Mas isso é o tipo de coisa que o cara não vê. Quer ser até acolhido. Exatamente. É o que a gente falou de inteligência emocional. De inteligência emocional. Ele quer ser acolhido. Ou ele me escuta aqui meu problema. Ele vai falar para você a história da vida dele toda. É diferente de um segmento empresarial, onde que você consegue resolver as coisas via WhatsApp, porque o empresário está resolvendo 14 outras coisas ao mesmo tempo. Então, você resolveu com ele ali no WhatsApp, acabou, ele já vai focar com outra coisa. Uhum. Então, para ele ali, é mais prático resolver no WhatsApp. Sim. Então, para esse segmento, eu não preciso de um espaço físico no momento. Mas se eu quero atender um público de mais terceira idade, um público desse segmento, ou outro que necessite disso, vai precisar de um espaço. Aí esse espaço, ele tem um custo, ele tem o aluguel da sala, ele tem, se for num prédio, você tem condomínio, você tem água, você tem internet, você tem luz. Exatamente. Como que vai ser feita essa divisão desses valores? Porque existe um custo. Se eu estou sozinho, eu arco sozinho. Se tem 2, divide por 2. Entrou um cliente, é cliente de quem? É meu, é seu? Como que vai ser feita essa divisão? Isso tudo é o empreender no direito, e que é a advocacia. Exato. Entendeu? Que a faculdade não te ensina. Exatamente. Então, existem inúmeros cursos no mercado que eu recomendo todo mundo a fazer. Um curso de gestão de pessoas,
Entendeu? Porque advocacia, você lida com pessoas o tempo todo. Exato. Um curso de oratória para você saber falar, para você mostrar segurança na fala que você está atendendo para o seu cliente. Se você chegar lá com uma fala ou em uma postura de medo, você não fechou. O cara lá e levantar e vai procurar outro. E fazer adequações também. Eu já tive cliente, por exemplo, na área do direito de família, que o estilo comunicacional e de receptividade daquela pessoa, a depender da situação que ela vivencia, da vulnerabilidade emocional, de um desgaste, porque isso traz muito, o advogado começa a ser até um psicólogo ali. Sim. Também. Eu sabia que já tem alguns anos, eu deixava já na mesa assim, uma cliente minha, uma caixinha já com lenço. Ela chegava lá, era 1h, 55 minutos, o meu papel ali era de psicólogo, não era de advogado, eu já deixava a caixinha com lenço para ela poder enxugar as lágrimas. Então são coisas pequenas, mas é que isso aí vai te dando uma visão macro para a gente entender o perfil do cliente, o perfil de atuação, o perfil de mercado e o seu perfil e aquilo que você precisa entregar para ele. Sim. Então, como você disse, poxa, meu público é de terceira idade, eles vão ter uma dificuldade e não vão se sentir tão bem acolhidos em razão do próprio histórico de vida, do momento também de vida, de ficar falando por uma videochamada, eles não vão nem saber fazer isso, ou um WhatsApp. Não, tem que recebê-los olho no olho, conversar. Na área de família, depende muito do perfil, mas geralmente as pessoas estão numa vulnerabilidade emocional a depender do que se discute. Então, qual que é o meu perfil? Eu tenho inteligência emocional, tolerância para lidar com clientes nesse estilo? Eu tenho espaço físico para recebê-los e acolhê-los ou não? Opa, a minha área é uma coisa mais objetiva, é tributário, empresarial, eu preciso de um espaço físico ou não? A gente está trabalhando disso, mas partindo desse autoconhecimento do perfil do cliente, do seu perfil pessoal e daquilo que você pretende entregar profissionalmente. E as pessoas precisam fazer essa avaliação porque elas podem talvez ter um desgaste muito grande no trabalho e ficarem assim, poxa, eu estou desgostoso com isso, não quero mais, em razão talvez de falta de análise e de autoconhecimento como atuar dentro de determinado segmento, aplicado isso ao perfil da pessoa, ao perfil do profissional que vem atendendo também. Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje, uma dificuldade muito grande. Eu atendo algumas pessoas, digamos assim, é uma consultoria jurídica indireta nessa parte comunicacional, especialmente para as pessoas desenvolverem ali habilidades para fazer sustentação oral, palestras, que eu falo, é um nicho muito bom para advogado se fazer conhecer. E eu vejo, às vezes, advogados muito bons tecnicamente, mas com verdadeiro pânico, por exemplo, de subir numa tribuna para fazer uma sustentação no tribunal, ou de despachar sozinho com o juiz, fica com muito medo de fazer uma audiência, sabe a técnica, mas o medo ali não é agora da falta de conhecimento jurídico, é de aspectos comportamentais. Sim. Eu já vi gente, nossa, mas e se o juiz me trata mal? Eu falo, cara, você é advogado, você tem condição de se posicionar com educação, dentro da técnica, você tem um respaldo legal, mas as pessoas olham o medo que não é um medo profissional, mas um medo pessoal, talvez por falta de autoconhecimento, de maturidade, de avaliação. Medo muito grande, às vezes, de fazer uma petição inicial. E, em razão disso, foi o que você disse. Aí faz uma petição inicial gigantesca. Eu falo, já viram o volume que cada juiz tem para analisar? Você acredita que ele vai pegar a sua petição inicial com 35 decisões ali, emendas, 40 páginas, emendas de acórdão, e citação de doutrina, você escreve uma petição inicial de 70 páginas, se você pode escrevê-la em 8, escreve em 8. Você tem que se fazer entender, você tem que ser lido. Você pode escrever uma coisa em 15, mas o mesmo recado você pode dar em 3 folhas, 3 folhinhas, faça nisso. Objetividade. Isso é o quê? É aquela expertise, aquela experiência que você estava falando. É o tempo que fez muita coisa. Mas hoje, se a gente encontrar alguém que nos dá a mão e olha, igual você falou assim, ó, não cai em 10 buracos, não, vai porque você vai cair só em um, já é outro caminho. Já facilita muita coisa. Porque essa expertise de, olha, é assim que peticiona, ó, é assim que se faz o documento. Sua petição inicial tá linda, mas ela tem 70 páginas, chapa. O juiz não vai ler, o assessor do juiz não vai ler. Exato. Objetiva, coloca ali, ó, conta a história do direito, né? Conta a história bonitinha que é, os fatos, quer dizer, dos fatos. Você conta a história bonitinha do direito. O juiz sabe.
Até porque eu costumo dizer... E fala o que você pede, acabou. Exato, eu falo às vezes com alunos, eu falo assim, olha, veja bem, faça uma boa petição inicial, aquela petição inicial que facilita o entendimento, você coloque o que tem que colocar ali, o que é imprescindível realmente, preencha toda a parte formal, procedimental, coloque os documentos necessários, falando de um litígio, obviamente, que aquela demanda, aquele procedimento exige. Tá perfeito? Tá redonda? Ok. Calma que tem mais etapas aí para frente, vai ter uma impugnação, vai ter uma fase instrutória, eventualmente uma audiência. Então você vai discorrendo, você tem momentos ainda para engrandecer. Então, não fique com essa aflição toda, vá se fazendo entender e vá trabalhando por partes a depender do que aquele processo demandar da sua atuação. Mas isso é o quê? Ansiedade, insegurança, medo talvez de uma reprimenda de um cliente. Fala, mas você que é o advogado, você que em princípio é o juiz da causa, você tem que avaliar aquilo e deduzir uma possível decisão a partir daquilo que foi apresentado para você. Não é prometer, eu sempre falo, nunca prometa resultado, porque isso aí é até antiético. Prometo melhor empenho técnico profissional, até porque a obrigação do advogado é de meio, não é de resultado, mas você pode fazer uma avaliação criteriosa no início e falar, olha, eu vejo que aqui há um bom direito, há uma grande possibilidade. Você não está garantindo nada, mas você está, pela sua análise jurídica, profissional, você está avaliando uma possibilidade real, concreta, de êxito. Não é garantido, a gente nunca sabe, mas o seu direito é muito interessante, é muito bom, a gente tem elementos para levar isso adiante. Isso é o quê? Esse pequeno detalhe é uma palavra que você lança para um cliente, que você acolhe o cliente, você emite uma esperança, você não está se comprometendo, porque se você garante um resultado, isso é comprometimento errado por parte do advogado, e ao mesmo tempo você, ainda que indiretamente, você demonstra para aquele cliente seriedade, maturidade, ética, segurança, e ele tende a ficar satisfeito com o seu perfil e seu atendimento, e por óbvio, a gente entra em outro aspecto do mercado, quando ele vai te referendar, quando ele vai te indicar, pela forma que você atuou e que você o atendeu, até mesmo em situações que você não obtém o êxito. Exato. Eu falo que é o seguinte, quando eu estou conversando com algum colega advogado, algum colega que acabou de formar e está entrando no mercado, eu falo o seguinte, gente, em muitos casos, o advogado ele não consegue, ele não entrega algo material. Eu não consigo falar assim, que eu estou te entregando o resultado do meu serviço é esse corpo aqui. Não é algo, em muitas vezes, tangibilizado. Então, a nossa entrega, ela está nos detalhes. Na hora que eu entrego um documento bem feito, na hora que eu entrego uma comunicação bem feita com o cliente, mostrando para ele todas as etapas do processo, deixando ele ciente. Não é aquele advogado que pega o negócio e some. Não, na hora que você está ali mantendo o contato com o cliente, tipo, colocando ele a par do que está acontecendo, das evoluções do processo, na hora que saiu a sentença, na forma que você entrega aquilo, é aquilo que é a entrega do seu trabalho. É com essa entrega aí que o seu cliente vai te referenciar para outras pessoas. Sim. Mesmo que ele tenha perdido, mesmo que você não tenha tido êxito no processo. Entendeu? Olha, não, o menino lá é bom. Ele atende, ele escuta, você consegue conversar com ele bacana, ele te dá a resposta de tudo. Então, e isso faz um diferencial todo. E chegou numa situação onde o jovem advogado está ali, não tem condição de atender um cliente. Tem uma técnica, igual você comentou, tem muita gente que tem a técnica toda, mas na hora de fazer uma audiência, na hora de fazer uma sustentação oral, na hora de fazer um despacho direto do gabinete, ele se treme todo, ele trava tudo, que é uma questão comportamental. Opa, peraí. Ô colega, chama um outro colega para te ajudar. Sim. Busque parcerias. Busca um parceiro. Entendeu? Talvez aquela parceria que vocês vão construir seja interessante. Uma pessoa tem uma desenvoltura de comportamento que consegue fazer isso com uma tranquilidade, outra tem uma técnica perfeita. Sim. Forma um casal profissional excelente. Eu já vi pessoas, você falou uma coisa que eu lembrei agora, que poderiam cobrar talvez 3 vezes mais do que cobra, não para explorar nenhum tipo de cliente, mas porque o trabalho vale e os ganhos valem, sim, mas tem uma dificuldade de reconhecimento.
sabe aquela síndrome do impostor? Será que eu posso cobrar esse valor mesmo? E se sente muito desconfortável em precificar, em sugerir valor a título de honorários. Então, poxa, eu cobrei X, nossa, mas eu vi um advogado ou uma advogada muito aquém aqui das minhas capacidades, um serviço que não é tão bem feito assim, não entrega, não dá um retorno adequado ao cliente e cobra 3 vezes mais que eu. 3 vezes abaixo e cobra 3 vezes mais. Talvez aquela pessoa não tenha a vergonha mesmo, mete a cara, fala bem, se vende bem, coloca o preço, pena que não vai ter assim, vende o peixe, mas não tem para entregar. Uhum. Pena que não vai ter isso e com o tempo ela acaba numa ruína. Agora, aquela que é tão boa assim, ela fala, eu não tenho habilidade, segurança, não sinto conforto em falar de dinheiro, em precificar. É o que você falou. Então, você é tão boa assim, desenvolva essa habilidade, mas em paralelo a isso, busque uma pessoa que tenha essa habilidade, que tenha ética, para ela precificar, porque ela vai vender e você tem aquilo para entregar. Então, às vezes, você é muito bom tecnicamente, como você disse, uma outra pessoa ela é muito boa no relacionamento e nas vendas, olha que união perfeita. Sim. Se ficar um só na venda, ele vai vender tudo, mas não vai entregar nada e vai cair rapidinho. Uma outra pessoa que é muito boa tecnicamente, ela tem tudo para entregar, tem um estoque intelectual, mas ela não vai entregar porque ela não consegue vender. Não consegue vender. É? E isso tudo se dá, em muitos cenários, na faculdade. Se a pessoa, igual você colocou ali, é o primeiro curso superior da casa, da família, porque em muitos cenários direito, ele ainda é socialmente um curso superior de prestígio. Você tem ali medicina, engenharia, direito, não desmerecendo de forma nenhum outro curso superior. Estou falando um certo olhar da sociedade. Eles vieram com essa carga cultural. Vieram com essa carga cultural. Tanto é que quando você forma direito, você ganha um título de doutor. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem essa situação toda. E quando você é o primeiro, você está ali criando o caminho, você não sabe precificar. Igual você falou, tem aquela síndrome do impostor. Dependendo da forma como aquela pessoa foi criada, ela pode ter um potencial enorme, mas ela não se sente capaz daquilo, então ela não sabe precificar. Exato. Eu lembro, no meu primeiro ano de advocacia, uma colega me chamou para poder atender junto com ela, porque era na área empresarial, era na área de marcas e patentes, e ela não sabia. Ela me chamou e eu não sabia precificar. Ela, quanto que você cobra para isso? Eu não tinha noção. E eu fui e falei assim, eu cobro X. Ela foi, me chamou assim, não, você não pode cobrar isso. Você tem tanto tempo de mercado, olha o know-how que você tem que cobrar no mínimo isso daqui. Uhum. Ela que me abriu o olho, olha, então, mas é aquela coisa, nossa, eu tô começando, porque muita gente diz assim, nossa, eu tô começando no mercado agora, eu não posso chegar com preço alto, com preço alto não, um preço que eu acho que vale meu trabalho, porque eu tô começando agora. Uhum. Então muita gente chega e coloca um preço lá embaixo para ela vir e ir construindo ao longo do tempo. Não, mas se você tem competência, se você tem capacidade técnica, se você tem questão comportamental, você consegue, por que não? Sim. Mas isso precisa de vir alguém e te orientar. Alguém ou pelo menos acender a luz para você. Uhum. Porque em muitos casos a pessoa tá ali, o que eu faço, para onde que eu vou? Eu entro num escritório de advocacia de massa, entendeu? Ou eu vou empreender com outro colega. Mas eu falo para todo mundo, gente, empreender é contar com o ovo dentro da galinha. Exato. Você vendeu o ovo que a galinha não botou. É um risco. É o risco da coisa. É chegar no final do mês, entendeu? É chegar dia 10, todo mundo já recebeu, quem é CLT, já recebeu o pagamento dele, você não sabe. Aí você vai cobrar o cliente, eu tô agarrado, eu consigo fazer, me dá um prazo para poder te pagar. Uhum. Só que as suas contas não vão te dar esse prazo. Exato. Então, é toda uma questão empresarial, toda uma questão de gestão de negócio, que é a advocacia, entendeu? Quando se trata ela de empreender, que a gente não aprende. São ensinamentos, na minha visão, tão básicos que eu acho que deveria vir desde a infância, que servem para a vida e que não são feitos, que não são apresentados. Uhum. Porque
vamos falar aqui do curso jurídico, a parte estrutural do curso, ela teve muito pequenas modificações desde o seu início aqui no Brasil. Desde os primórdios, as primeiras faculdades que a gente teve aqui no país, a parte estrutural do curso ela é sempre voltada nessa parte muito teórica, de formar, digamos assim, o pensador jurídico, formou em direito, mas nunca trabalhou com o mercado. Algumas instituições hoje vêm fazendo adequações, mas, por óbvio, tem que cumprir alguns requisitos, que são exigências burocráticas, exigências legais, e acabam que aquele posicionamento de mercado, aquele trabalho mais voraz para o mercado fica um pouco defasado. Claro também que a gente não pode pensar só nisso, senão a pessoa só pensa no mercado e em empreender, mas eu vou entregar o que também? Eu tenho que ter. Agora, então eu falo para as pessoas, então essa é a realidade, não se acomoda em cima dela, busquem outras alternativas. Em paralelo, dentro das suas possibilidades de tempo, financeiras, não interessa, tente se adequar da melhor forma possível, porque hoje quem quer busca muita coisa, até de forma gratuita também, Sim. Na internet, conversando com pessoas mais experientes. Então, peraí, deixa eu aprender aquilo que nós falamos aqui, de gestão emocional, de gestão de pessoas. A pior coisa que pode acontecer é que você vai conseguir ser uma pessoa melhor, porque você vai conseguir fazer uma melhor gestão das suas emoções, da sua vida, da sua pequena empresa, que é a sua casa, da sua educação financeira da sua casa, e você depois vai levando para um outro nível e expandindo isso daí. Opa, agora para o meu negócio, agora para o meu escritório de advocacia, agora para o meu trabalho. E quando eu falo escritório de advocacia, não vou nem pensar no escritório físico, eu falo muito no escritório intelectual. Sim. Se tivermos um físico, ele existe, mas é o capital intelectual que a gente entrega, que é um trabalho intangível. Estratégias, como tangibilizar o meu trabalho, que como regra as pessoas não valorizam muito o capital intelectual, o serviço, aquilo que não tem, que não é como esse aparelho. Você vai numa loja, vou comprar um aparelho de celular novinho e tal, bacana, última geração, X reais. A pessoa compra porque ela está vendo aquilo, a funcionalidade está pegando. Mas quando você precifica um trabalho de cunho intelectual, a pessoa não vê aquilo, ela fala, por que vale isso? Então a gente tem que tentar tangibilizar ao máximo. Isso é uma coisa que eu aprendi na prática. Eu tenho que tangibilizar, dar concretude na medida da possibilidade aquele meu trabalho, como entregar aquilo para a pessoa que seja palpável ou ter uma simbologia para ela, desperte um gatilho daquele valor. Como que é o meu atendimento, o que eu deixei para ela, o que eu entreguei fisicamente para ela. São vários os detalhes para a gente tangibilizar aquilo que muitas vezes não é porque ela desmerece, ela não tem alcance de entender o quanto vale, o que está em jogo, as perdas ou ganhos dela. Então, o advogado ele tem que ter esse lado também de tangibilizar e dar concretude na medida da possibilidade do trabalho dele. Que não é só um currículo. A pessoa ela vai ali não é porque você tem especialização A ou B, faz parte de uma associação de classe ou outra. Ela quer ver o que ele vai me entregar aqui de resultado. O que ele vai me entregar. A gente tem que pensar que todo passo ele tem que convergir para algum lugar. Então, uma coisa que eu fui vendo, né, depois de alguns anos de formado, quer dizer, não era essa entrega gigantesca de informação que a gente tem aqui hoje, essas redes sociais e canais de comunicação e capacitação como era. Então, a gente ia muito na prática ali, né, em cima da pancada. Mas se dá muito, Darcio, no seguinte sentido, do autoconhecimento para como que eu vou me conectar com o meu cliente. Se eu não tenho um perfil, igual você colocou, um perfil de tolerância, de paciência, não é do meu gênio, não é da minha personalidade. Se um cliente chegar no seu escritório chorando, a pessoa não vai ter estabilidade emocional para poder, igual você comentou, que sua cliente chegava, você já colocava uma caixinha de lenço. Uma questão, além de empatia, mas questão de entender qual que é o seu público. Sim. E também de como você vai se comunicar com ele. Quem é do direito sabe que a gente tem um linguajar próprio. A gente tem um vocabulário que é próprio do direito. Mas aquela pessoa que está sentada na nossa frente, ela não tem. Exato. Tem que fazer essa adequação. Ela não tem esse... Entendeu? Qual que é a realidade daquela pessoa? Ela vem de uma realidade de instrução acadêmica ou não, de pouco ou muito estudo, vamos colocar assim. Exato. Qual que é a profissão daquela pessoa? Porque não adianta nada a gente ficar falando do famoso juridiquês aqui para a pessoa sai sem entender
Nada do que você disse. Transforma aqui, coloca o juridiquês no processo. Que quem vai ler é o juiz, ali ele vai conseguir entender o que você está falando. E até hoje ainda tem que ser mais relativizado. Bem mais relativizado tem isso. Gente que empolga. Vamos maneirar. Se puder evitar, evite, né? Mas coloque as coisas de maneira mais simples, mas principalmente com o seu cliente, converse com ele de uma maneira que ele vai entender. A comunicação, se eu falei com você, você não entendeu, eu tenho que rever a forma que eu falei. O cliente está entendendo? Ele tirou as dúvidas. Traz a comunicação no formato mais simples e, se possível, é claro, no formato mais real para aquela pessoa, dentro do contexto de realidade de vida dela. Exato. Entendeu? Para ela poder entender. Isso é questão até mesmo pedagógica, gente. Questão acadêmica. Tipo assim, não adianta você querer ensinar para um pedreiro as coisas da obra. Vamos falar no linguajar dele, vamos dizer assim. Para o costureiro, vamos trabalhar no linguajar dela. Eu tenho que aprender todos os diálogos? Não, gente, mas o básico. Sim, é preciso adaptar. O advogado ele precisa de trabalhar essa adaptabilidade muito grande hoje. Adaptabilidade de comunicação. Eu estou escrevendo uma coisa aqui. É para um juiz ou para o meu cliente? Eu fui despachar. É com o juiz. Como que eu vou conversar com ele? Opa, estou atendendo um cliente aqui que tem um nível de escolaridade mais baixo, está vulnerável emocionalmente, nível de compreensão de palavras mais aquém. Como que eu tenho que conversar com ele para me fazer entender? Então, isso é adaptabilidade. Sim. Seja ela escrita, seja ela falada, seja ela comportamental, seja ela de recebimento e acolhimento das pessoas. Então, o advogado ele tem que se adaptar a esse contexto. E aí você pega todos os outros contextos. Eu tenho que me adaptar agora a uma realidade de mercado, de público, de atendimento, de área de atuação. Então, sempre quando a gente fala, né, sobre adaptabilidade, o que é isso? É que você não seja algo definido, tenha rigidez, e é dessa forma que eu atuo, é dessa forma que eu entendo, é dessa forma que tem que ser. Se o mundo mudar, você pode ficar da sua forma, mas vai ficar isolado, vai ficar sozinho. Pessoal e profissionalmente falando, vai ficar sozinho. Então são detalhes e sutilezas que têm um reflexo, uma consequência gigantesca na atuação e no retorno profissional, retorno financeiro, de reconhecimento, para cada pessoa que se dispõe a enfrentar esse desafio, que é a advocacia. Na hora que o advogado, e vamos até usar o termo camaleão, ele tá da hora aqui, ele tá trabalhando de um jeito, tá de uma forma, para outro cliente ele trabalha de outra forma, para outro cliente ele trabalha de outra forma, porque cada cliente é individual, cada cliente é uma pessoa, cada cliente é um universo completamente diferente do outro. Ah, mas eu trabalho na área de família, os dois casos são divórcios. Mas qual que é a história dessa família e qual que é a história dessa? Exato. O divórcio está se dando nesse motivo por quê e no outro por quê. Você tem que fazer um acolhimento. E é um acolhimento que ele está em tudo na comunicação. Não adianta aquela pessoa, se eu vou montar um escritório lindo, colocar que você cria um escritório maravilhoso, uma estrutura milionária, e seu público não é aquele. Uhum. A pessoa chegou, ela entrou, ela se sentiu intimidada só de ver o espaço no qual você está. Então, você tem que entender o seu cliente para você entender até mesmo qual o ambiente que você vai construir. E o que você disse é importante. Não tem nada de certo e errado nisso, tem de estratégia. Estratégia. De estratégia. Não tem certo e errado não, gente. Ah, esse caminho aqui, é o certo, o B é o errado. Não. Qual segmento você vai atuar? Exato. Se você vai atuar numa questão de família, você tem que criar, o seu escritório tem que ser um ambiente de acolhimento. Mais leve, que não intimide, mais acolhedor. Mais acolhedor, entendeu? Aí já é outra área, questão de neuroarquitetura, que o pessoal vai montar isso lá para você. Se você tem um escritório empresarial, você tem que construir um ambiente empresarial. Porque o empresário está acostumado com aquele ambiente. Sim. Então ele vai entrar, ele vai se sentir conectado com aquilo que está ali. Exato. Ele já tem uma mensagem ali no inconsciente dele de, opa, eu estou no meu ambiente. Estou em casa. Estou em casa. Digamos assim, eu já conheço isso daqui. Então você já quebra inúmeras objeções. Inúmeras objeções. Com toda certeza. E uma coisa interessante também, o pessoal fala muito, mas todo advogado é chato, fala com dificuldade, juridiquês. Mas é porque o ambiente jurídico, o ambiente forense, digamos assim, ele exige. E aí eu digo, talvez sim, o ambiente forense, ele exija.
Mas quando você está fora daquele ambiente, digamos, os prédios físicos de um fórum, de um tribunal, você continua sendo advogado, mas você não está mais naquele ambiente físico forense, digamos assim. Você pode fazer essa avaliação de como se comportar e lidar com o seu cliente. Eu já fui, por exemplo, já atendi alguns clientes eventualmente numa cafeteria, alguma coisa, por questão de logística e seja lá o que for, nossa, eu estou aqui nesse local, mas eu queria conversar pessoalmente, está difícil de eu ir no seu escritório, eu falo, vou estar aí por aí também, então vou marcar num café. Ok, eu não preciso chegar lá como se eu fosse despachar com um juiz, terno, gravata, fechado. E já fui, eu estava assim, mas eu fiz a opção, como você está aqui agora, sobre vestimenta, tirei minha gravata, desabotei o primeiro botão, sentei ainda vendendo uma imagem de advogado, Claro. mas sem aquela formalidade e aquele distanciamento que talvez ali o terno fechado com a gravata poderia criar para aquela pessoa. Porque eu vou tentar me adaptar melhor àquele contexto, certo? Opa, agora eu estou dentro de um ambiente, numa audiência, num tribunal, colocar minha gravata. A depender do cliente, eu posso receber de gravata. A depender do cliente, já está comigo, já é um determinado perfil, a gente já tem uma identificação, uma sintonia, foi uma reunião de última hora, é uma sexta-feira no final do dia. A depender, você pode até estar com uma blusa, sem um terno. É o que eu te falo. Depende do cliente, depende do perfil, depende da relação que você tem. Então parece que são coisas pequenas, mas não são. Até isso, na minha visão, eu acho que tem que ser de caso pensado, porque as pessoas avaliam muito isso. E o mundo está tão rápido hoje que as pessoas estão julgando todo mundo ali por meia dúzia de palavras, pelo tipo de roupa, por onde frequenta, por com quem se relaciona. Então é fato. Isso as pessoas compram. E isso não é ser mentiroso, não é vender gato por lebre, é simplesmente facilitar o seu caminho, encurtar o seu caminho, colocar a rodinha na caixa para não empurrá-la arranhando o chão. Empurra com a rodinha, que facilita. E é um entendimento de mercado. É um entendimento de mercado que o camarada que passou no AB e agora o que eu faço, ele precisa. Porque não adianta nada ele chegar num ambiente que precisa de acolhimento se ele está visualmente fechado. A pessoa não vai se sentir acolhida. Não, cara, vem cá, senta aqui. Dependendo do que for, pega uma água, traz um café, mostra para a pessoa que você está acolhendo ela. Exato. Qual que é o seu perfil? Mas como que eu aprendo qual que é o meu perfil? Volta na faculdade, começa a lembrar quais matérias você identificava melhor. Você tem facilidade ou dificuldade de falar? Tenho mais dificuldade. Sugiro, procura um treinamento de oratória. Porque se amanhã, hoje, se você estiver com mais pessoas, tudo bem. Mas se amanhã você estiver sozinho, exato, você vai precisar se comunicar. Ou se um dia batem na sua porta e falam assim, olha, vem aqui, vai ter uma palestra sobre um tema que inclusive você fez o seu TCC e que você atua profissionalmente, a gente quer falar desse tema aqui para 200 pessoas aqui numa determinada associação de classe. A oportunidade bate na sua porta, você, meu Deus do céu, eu tenho medo de falar, não vou. Não vou. Veja só, não é quem você conhece, mas é quem vai te conhecer. Ali serão 200 pessoas sabendo o seu nome, sabendo sua área de atuação, recebendo o seu contato, podendo te referendar para terceiros e você deixa uma oportunidade passar porque não se capacitou numa habilidade inerente ao advogado, ao profissional do direito. Eu não estou dizendo para você ser um exímio artista, mas você ter uma certa desenvoltura para se fazer conhecer. Até porque um dia você pode ser convidado por alguém ali, passa a lecionar em tal lugar, grave uma aula para mim, faça um curso, eu quero te contratar como advogado, ou venha aqui mais vezes. São possibilidades diretas ou indiretas de mercado que muitas pessoas deixam para lá. Acham que é só, formei, vou advogar, vou ficar atrás de uma mesa peticionando e brigando. Tem advogados que trabalham com advocacia não adversarial. Tem litígio? Eu indico para um parceiro, para um amigo. Eu só trabalho aqui com a parte extrajudicial, mediação, negociação. Não é o meu perfil litigar. Então ele vai se capacitar muito em negociação, em mediação, em escuta ativa, em muita coisa, trazer as pessoas, criar um ambiente favorável para trabalhar com aquilo. Isso é direito, isso é advocacia. As pessoas pensam que é só litígio, só processo, só fora de juiz. E não é. Isso é uma das coisas. E se puder evitar, melhor. É porque o direito, principalmente, hoje em dia, o mundo ele é todo tecnológico. Hoje em dia está tudo no celular, hoje em dia está tudo muito... O acesso às coisas está muito fácil. E a gente tem um canal de mídia, um canal de filmes, por exemplo,
que trazem qualquer história de direito, de tribunal, principalmente filmes norte-americanos, que eles trazem o direito, aquela questão de vai no tribunal, conversa. Gente, o direito americano é completamente o direito brasileiro, diferente do direito brasileiro. Então, a sala de audiência lá é diferente da sala de audiência daqui. Não vai pra audiência aqui achando que, nossa, eu assisti a série Suits, vou chegar lá e vou fazer a mesma coisa. Chapa, você não vai. Porque é outra história. Então, igual você colocou aí, tem essa questão de comunicação. Vou dar uma palestra para 200 pessoas. Tem 200 pessoas ali podendo te ver. Dessas 200 pessoas, vai ter alguém gravando algum vídeo seu falando, olha, gente, estou na palestra tal. Esse vídeo, outras pessoas que não estão naquele ambiente ali vão ver. Esse mundo que está dentro do nosso, que é o mundo virtual. Que é o mundo virtual. Então, assim, o advogado hoje ele tem que colocar a cara a tapa. Se ele quiser empreender, ele precisa. Não sou... Tem uma sociedade, meu amigo, que aparece e eu que faço a parte técnica. Se está funcionando para vocês dois, parabéns, segue vida. Mas você que é da parte técnica, por favor, sugestão, faz o curso de oratória, você não sabe de amanhã. Exato. O cara que está na parte de comunicação, faz uma pós, especializa na parte técnica, você também não sabe o dia de amanhã. Nenhum dos dois está errado. Muita gente diz, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho vai ser o que você seguir. O melhor caminho é esse. Eu tenho mais identidade com isso, eu consigo administrar melhor isso. Por exemplo, eu não tenho um viés criminal. Eu não tenho a questão minha de ir numa delegacia, tirar uma pessoa e fazer um tribunal do júri. Isso não sou eu. Eu estou em outra área. É interessante você ter esse reconhecimento, porque você não se sentiria talvez bem tendo que estudar, se capacitar, o seu desempenho. Você conseguiria, poxa, eu tenho que fazer, vou me esforçar, vou fazer. Mas será que eu quero desenvolver esse sentimento minha vida inteira? Ou será que eu poderia ser muito melhor em outra área? Ou eu venho até aqui e tem gente que faz 10 vezes melhor, mas é porque ele se entende, ele gosta, ele se capacita, e eu não. Por quê? Porque isso não é a minha praia. Esse entendimento é interessante para que você não fique batendo ali no mesmo teclado e não saia do lugar. E quando eu formei, foi muito interessante ver os colegas de sala, já cada um já despontando para uma área. Então, o colega formou junto comigo, a gente formou junto, ele está advogando também. Ele aqui está advogando na área criminal. Chegou uma demanda criminal para mim, eu não atendo. Eu olho nas minhas referências quem são advogados criminais que podem atender essa demanda. Porque tem um advogado criminal que só faz delegacia, tem um advogado criminal que só faz tribunal do júri, cada um no seu segmento. Procura esse colega meu aqui, faço a referência. Procura esse outro colega meu aqui. Uma amiga minha que trabalha na área de família. Procura ela. Olho da área previdenciária, procura ela. Então, assim, eu faço empresarial. É aquilo, eu consegui me entender, eu me identifiquei ali. Sim. Mas é muito difícil o jovem advogado, que ele é lançado no mercado, e ele normalmente, quando ele é o primeiro advogado do meio social dele, seja família, seja colega, seja daquela comunidade, já começa a aparecer demandas para ele estando na faculdade. Exato. É um terreno da avó para regularizar, é um divórcio da tia para fazer, é uma pensão de não sei de quem, é tirar o filho da esquina lá de baixo que foi preso. Na primeira semana de aula, no primeiro churrasco de família, não, aqui meu sobrinho faz direito, tira uma dúvida com ele. Ele sim, uma semana estudando. E isso é normal. Então ele é jogado no mercado com inúmeras demandas que aparecem, estou dizendo esse caso do advogado que é o primeiro do meio, tem algumas questões de família que são normalmente o que aparece, que é mais próximo. Uma questão de família, uma questão de terreno, uma questão de tirar alguém da cadeia. E ele, mas para onde que eu vou? O que eu faço? Porque cada um é uma matéria diferente. Sim, vai ficando um generalista ali naquele Cada um precisa de um estudo próprio para aquilo. Porque você tirar alguém da cadeia, de uma delegacia, é completamente diferente de você fazer um divórcio de uma pessoa, que é completamente diferente de você fazer uma regularização de um terreno. São 3 áreas do direito completamente diferentes, com leis diferentes, com temáticas diferentes, com expertises completamente diferentes. Sim. E naquele primeiro momento que o advogado se forma, ele é um generalista. Ele vai ali, resolve aqui, faz um divórcio ali.
ele faz alguma coisinha aqui e ele vai se encontrando. Se ele não tiver alguém, uma orientação para ele, o que eu posso fazer? Existem hoje em dia cursos, você entra numa plataforma, tem lá, ó, Introdução ao Direito Criminal. Opa, deixa eu assistir. Introdução à Prática Criminal. Deixa eu assistir a aula. Tem ali um professor te explicando como que é o início da advocacia criminal. Exato. Você assistiu aquela aula, olha, não conectei. Ou então, nossa, isso aqui é pra mim. Me vi aqui. Ou não me vi. Aí você vai assistir Introdução ao Direito de Família. Aí você vai assistir a aula. Nossa, é isso aqui que eu gosto. E até mesmo diretrizes, não só teóricas, mas assim, olha, eu vou falar sobre o direito de família e vou falar com viés prático. Não, é que sim, né? Sem viés prático. Qual o perfil do profissional, qual o perfil do cliente, o que você vai enfrentar, quais serão os desafios, né? Em demandas, olha, de alimentos, de guarda, de divórcio, uma questão atinente a um inventário, uma violência doméstica, olha, é assim que acontece, é essa logística que o advogado tem que atuar, dessa forma, com esse perfil, estudar assim, assim, assado. A pessoa consegue ter uma avaliação de estudo, de atendimento, de perfil, de atuação, fala, será que isso é para mim ou não é? Nossa, me identifiquei totalmente. Eu já tenho um perfil que eu posso me doar muito para isso. Ou então já descarta. Esse lado interessante. O que a gente falou, hoje não tem muito isso nas faculdades. Ó, a aula de direito de família, a gente pegou como exemplo, vamos ficar vendo lá todos os pontos, casamento, guarda, tutela, curatela, alimentos, etc. e tal, divórcio, enfim. A pessoa viu aquilo. Eu entendi, eu sei o que é o quê. Agora, você já deu vida àquilo? Entendeu isso? Agora, coloca o ser humano dentro daquilo. Como que ele vai se comportar em relação àquilo? Como você vai atuar em relação àquilo? É para você, não é para você? É seu perfil, não é seu perfil? É o nicho que você quer levar aí para sua atuação profissional? Isso é interessante. E realmente hoje, quando eu vejo pessoas, às vezes a gente estava até conversando disso, né? Quem sabe aí a gente vai desenrolar alguma coisa nesse sentido, desenvolver. Mas quando você começa a ser um curador dessas informações, concentrar num espaço, dando essa diretriz para as pessoas, eu acho que é muito interessante, porque hoje tem tanta coisa que todo mundo quer pegar tudo, mas eu falo, tem que ter diretriz, senão não pega nada. E o acadêmico, aquele que está fazendo o AB, aquele que é recém-formado também, ele precisa muito dessa diretriz, mas é muito, não é pouca não, como você bem disse. Às vezes é a primeira pessoa que está ali da família, aquela que é jogada no mercado também. Então, fazer essa busca, e isso daí tem uma relevância gigantesca, tudo que a gente fala, para encurtar caminho, para facilitar. E as pessoas se conscientizarem disso, falar, além disso, agora eu vou atrás de algumas pessoas. Poxa, eu conheço uma pessoa que está atuando nessa área. Me fala um pouquinho, na prática, como que é essa atuação? Tem que ter esse interesse também, essa motivação das pessoas. Sim, a busca, a faculdade, ela é o norte. Ela te informou direito. Eu quero fazer concurso público. Beleza, a faculdade ela não vai te formar um delegado, ela não vai te formar um analista judiciário, ela não vai te formar um juiz, um promotor, um defensor público. Ela está te formando um operador de direito. Da mesma forma que se você vai advogar ou se você vai ser delegado, o curso superior é o mesmo. É da porta da faculdade para fora que você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Mas até ali, aquele momento, o curso é o mesmo. Então, beleza, optei por advogar. Qual que é o meu perfil? Para onde que eu vou? Como que eu descubro qual que é o meu perfil? Como que é isso? Aí, na hora que você encontra um curso aqui, uma introdução à oratória, um material aqui gratuito ou pago, você encontra ali uma introdução ao direito civil, criminal, família, e você vai assistindo, vai acessando isso, e você vai se vendo em um cenário ou em outro, já fica muito mais fácil. Porque hoje a gente tem um cenário do seguinte: mais de 100 mil pessoas tentam a prova do OAB, todo o exame. Mais de 100 mil pessoas tentam. Que passam para a segunda etapa, 36 mil pessoas. Para a segunda, né? Para a segunda etapa. Então você tem aí 60 mil que ficaram para trás. Sim. Aí chega na segunda etapa, passa o quê? 20 mil. 19 mil e pouquinho que foi o último exame. Então, assim, você tem aí ao menos de 20% das pessoas aprovadas no AB. Mas você tem outras 80 mil
estudantes de direito ou bacharéis que estão no mercado, Sim. que vão tentar o próximo exame. Que é o primeiro e o grande desafio daquele que sai da faculdade. Eu tenho que enfrentar o AB, porque fica muita gente pensando no mercado é válido, mas e essa etapa aí no meio, que tem que ser vencida? Entendeu? Que é um outro que a OAB é uma porta. Entendeu? Ela é uma porta, é a porta de acesso da advocacia, é a OAB. Exato. Sem ela, você não atravessa. Você pode estar ali no meio jurídico ajudando a escrever uma petição, mas você não assina. Uhum. Você não responde tecnicamente por aquilo. Então, passei no AB. E agora? Como que eu vou fazer essas questões generalistas? Hoje a gente tem uma grande quantidade de advogados no mercado. Como que você vai ser conhecido no mercado? Exato. Você fala assim, preciso de um advogado. Vem 40 na sua cabeça. Uhum. Até uma pessoa que não é do meio do direito, que não é do meio jurídico, ela conhece pelo menos uma meia dúzia. Claro. Tá, mas você é especializado em quê? Porque isso que eu falo pra todo mundo, gente. Tenta já, se possível, é claro, desde o início escolher qual caminho você vai seguir. Porque, nossa, eu preciso de um advogado de família. Preciso de um advogado. Tá, mas o que está acontecendo? Uma questão de família. Você já vem na sua mente um advogado de família. Quem que você conhece que é advogado de família? Fula, você tem uma referência para poder dar. Quanto mais específico você for, mais fácil as pessoas se identificarem. Uhum. É difícil? É. Não estou falando que é fácil, não. Você construir uma identidade num mercado onde tem muita gente é complicado. Mas um posicionamento numa rede social, Claro. um empreendedorismo, um bom atendimento ao cliente, que isso é imprescindível, uma boa comunicação, uma postura, saber em quais brigas que entram, entendeu? Conduzir aquela questão do litígio ali da melhor maneira para conseguir maximizar a possibilidade de êxito para o seu cliente, para o seu cliente te referenciar no mercado. Porque é muito mercado de advocacia, é muito mercado de boca a boca. Com certeza. E isso tudo ainda depende muito, às vezes até da região que aquele profissional, aquele recém-formado, ele está inserido também. Sim, geograficamente. Ele pode estar num grande centro, ele pode estar em cidades menores, que isso é muito corriqueiro, acontece muito. Então eu sempre recomendo, olha, você formou, você está numa pequena cidade, numa cidade mediana, não tem muita referência, muito suporte, busque esse suporte. Vá, por exemplo, comece aí na sua subseção, na OAB, comece a entender, se prontifique para participar de alguma comissão, faça alguma coisa, comece a se fazer presente nos eventos, criar relacionamentos, tirar dúvidas, observar as pessoas, que isso vai te referendando, vai te dando maturidade, experiência profissional, abrindo network, abrindo leque, se colocando à disposição. E esse mesmo trabalho, guardado as devidas proporções e de acordo, leve para a sua mídia, para suas redes sociais, profissionalize as redes sociais também, trabalhe com ela, frequente eventos. Quando a pessoa ela não tem um norte, não sabe para onde vai, é a primeira recomendação. Então busque quem vai te dar suporte. Retorne talvez àquela faculdade onde você se formou, se coloque à disposição para, em um evento, em uma semana jurídica, em uma aula diferenciada com algum professor, você se fazer presente, falar sobre determinada temática, falar sobre a sua trajetória acadêmica, recomendando para os alunos, porque você tem possibilidade disso, que você passou por aquilo. São formas da pessoa se posicionar, trabalhar uma mídia a partir daquilo e mais, desenvolver uma maturidade profissional de falar com as pessoas, de se relacionar, de abrir portas, de conhecer o mercado. É um trabalho também para si. A pessoa vai se desenvolvendo ao longo de alguns meses, de alguns anos. Então, são possibilidades. São possibilidades até mais reais em pequenas cidades do que em grandes centros. Em grandes centros, as pessoas devem buscar isso também, mas em pequenas cidades, isso eu acho que é fenomenal, porque o perfil é uma relação mais num a um. É uma relação mais de conhecer as pessoas com mais proximidade. Sim. É muito interessante isso, porque aqui em Minas Gerais é muito interessante isso, porque a gente fala que Minas é um lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Você vai ali, você conhece... você é filho de quem? Eu sou de quem que você é filho? Tem muita essa questão aqui em Minas Gerais, nos interiores.
Eu falo isso Minas porque onde a gente está, mas nos interiores, no Brasil em geral, de quem que você é filho? Você é parente de quem? Para a pessoa ir conhecendo. Mas assim, isso é bom na seguinte maneira, igual você falou aí, ó. Poxa, tô numa pequena cidade, tô no interior. Quem que pode me ajudar? Volta na sua faculdade. Vai na sua subseção. Muda de ambiente, vai para essa questão de ambiência mesmo. Sim. Vai para essa ambiência dos advogados, faz parte de uma comissão ali. Começa a aparecer, porque as pessoas vão é a questão da visibilidade. Sim. Quanto mais visibilidade você tiver e quanto mais credibilidade no mercado você entregar, maior a rentabilidade que você vai ter. Exato. É uma equação. Não adianta você querer ter rentabilidade se você não teve nem visibilidade nem credibilidade. Pode ser que aconteça caindo do céu? Sim, mas do céu normalmente só cai chuva. Então, tem que se tornar visível. É um tempo de construção da sua visibilidade. Exato. É um tempo de construção da sua credibilidade para você chegar na parte da rentabilidade. Chegou um cliente novo, você vai ter que construir tudo de novo. A sua visibilidade com ele, a sua credibilidade com ele, rentabilidade. Ele te indicou outra pessoa, é um ciclo. Todo um lugar novo que você for, toda pessoa nova que você conhecer, você vai ter que desenvolver isso. Exatamente. E a pessoa forma, poxa, mas eu não tenho muita condição financeira. Fala, a mínima que você tiver, pense com estratégia. Então, faça alguns cartões de visita. Vamos pensar por aí. Eu estou numa pequena cidade, uma cidade mediana, faça alguns cartões de visita. Passe a frequentar, talvez, a OAB, a uma associação de classe, participe de alguns eventos, se faça conhecer, organize suas redes sociais, você só aparecia tonto no final de semana, bebendo cachaça, na farra, isso tudo. Todo mundo hoje procura referência. Quem é o fulano? Ninguém vai no currículo Lattes hoje, não. Deixa eu ver o Instagram da pessoa. Vou bater o nome até achar aqui. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui em rede social. Então, se você quer ter esse viés profissional, tenha lá a sua rede social particular, mas crie uma profissional e trabalhe bacana aquela rede social que vira... É como se fosse o site do seu escritório, o seu espaço virtual, onde a pessoa ela vai buscar informações, tirar dúvidas, saber quem é você, talvez acompanhar uma certa rotina profissional, ter os seus contatos. E eu digo isso por quê? Porque é gratuito, está aberto, te dá muita ferramenta, então trabalhe isso. Tem ali seus cartões, vá nos locais, distribua, converse com as pessoas, vá na sua faculdade, se prontifique uma palestra para os alunos, frequente uma associação de classe e assim vá fazendo, vá aos poucos, vá se posicionando e ganhando know-how, vá desenvolvendo uma certa maturidade comportamental, profissional, vá avaliando as questões e aí sim as coisas vão acontecendo, você vai tendo mais possibilidades. Opa, agora estou migrando para essa área, posso ter ou não espaço físico? Eu quero ter, mas ainda não é o momento. Você começa a ter mais concretude para tudo, porque muitas vezes decidir no escuro, sem a mínima referência e orientação, traz uma dificuldade. Total. Quando você tem a mínima orientação, é isso que vai acontecer, criando sempre boas relações, uma boa interatividade com as pessoas. Então, quando eu falo, são coisas pequenas, assim, tem o seu cartão para você distribuir, pensando numa cidade pequena, vá na sua associação de classe, distribua seus cartões, faça uma boa rede social, vá na sua instituição de ensino, e assim comece. É uma diretriz. Pode acontecer outra, talvez uma muito melhor do que essa. Eu estou falando aqui do que me veio à mente agora. Mas, e com o tempo, você pode maximizar isso aí em 1000 vezes, né? Com outras estratégias. Procura grupos de network, participa aqui, se mostre para o mercado. O cliente só vai bater na sua porta se ele souber que você existe. Exato. Se ele não souber, ele não vai chegar. Como que o cliente vai descobrir você na rede social, que hoje, que você falou, é imprescindível. Olha, como dá? Se você vai achar o quê? No Instagram ou no LinkedIn, mas 90% vai procurar no Instagram da pessoa. Aí você chega lá, tá lá suas fotos tudo, só você na praia, só você no boteco, só você em farra. Qual que é aquela credibilidade que você vai dar pro seu cliente? Mas eu quero manter minha rede social assim. Mantendo, não estou falando que não é para tirar, não. Cria uma outra.
É só questão de estratégia. É você questão avalia estratégica. a sua. Você avalia a sua. Ou realmente essas coisas aqui não fazem mais parte do meu... Não fazem mais sentido para mim. Uhum. Tira, coloca outra. Ou cria outra. Ou cria um sitezinho. Hoje em dia tem muitas plataformas, você consegue criar um site gratuito. Exato. Entendeu? Se mostra, porque hoje o mundo ele é digital. Hoje os processos eles são eletrônicos. Eu tenho clientes em São Paulo, eu tenho cliente no Rio Grande do Sul, tenho cliente no Paraná, Brasília, Nordeste. Tem clientes espalhados no Brasil afora. Você atende tudo de forma online, de forma remota. Uhum. Então, como que o cliente ficou sabendo? O site, é o Instagram, é a rede social, Exato. é um posicionamento, é um grupo de network que você participa, é um evento da OAB que você foi, da sua subseção, um jantar que tiveram com empresários em tal lugar, assim. Que interior costuma ter muito isso. Festa dos empresários da cidade, jantar dos empresários. Sim. Aparece. Se não sei o quê, eu sou advogado, trabalho nesse segmento de mercado aqui, assim, tá aqui meu cartão, tá aqui meu contato. E desenvolvendo nesse sentido, é realmente se abrir para relações, para network, avaliar, peraí, o que eu quero realmente? Eu sempre falo assim, qual que é a sua intenção na vida, em qualquer área? Tudo que você faz está convergindo para o que você quer? Uhum. A pessoa quer emagrecer 10 quilos até daqui 6 meses. Eu falo, as suas atitudes de hoje para daqui a esses 6 meses, elas convergem para a sua finalidade, para o seu objetivo? Então, você quer perder 10 quilos. Como que está o seu dia a dia, sua atividade física, sua alimentação, seu sono? Tudo que você faz converge para o seu objetivo? Eu quero ser um advogado, quero ter um escritório físico com 2 colegas e atuar em área X. Tudo que você tem feito hoje converge para o seu objetivo? Você tem estudado, você tem se capacitado, você tem frequentado lugares adequados, estratégicos para esse seu objetivo? Então, eu sempre falo, trace um objetivo e volte, faça uma regressão nessa linha do tempo para avaliar se a sua atitude a partir de hoje, ela já é convergente com o seu objetivo. Tudo que a gente vai fazer na vida, você tem que avaliar o seu objetivo e se as suas, até engasguei, se as suas atitudes são convergentes para aquele objetivo. É básico, é simples isso, Sim. Óbvio, mas nem todo mundo faz o óbvio. Eu me arrisco a dizer que a maioria não faz o óbvio. Opa, é mesmo, nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, tá na hora de pensar, talvez. Ou de colocar em prática. Exato. Entendeu? Exato. E fazendo esse caminho, igual você colocou aí, ó. Se eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, eu tenho que mudar minha alimentação hoje. Uhum. Não é chegar faltando 2 dias pro meu prazo. Hoje, a partir de agora, eu só como salada e vou começar a fazer a caminhada. Você não vai emagrecer, chapa. Exato. Então, você tem que fazer isso mesmo. Ó. Onde que eu quero chegar, aonde que eu tô e qual que é o caminho. Qual que é o caminho que eu quero traçar para chegar lá. Muito nesse viés de caminho, muito nesse viés de trajetória, de facilitar caminho, que veio a Passo. A Passo Jurídica é uma empresa para ajudar jovens advogados e estudantes a conseguir aprovação no AB e jovens advogados a entrar no mercado de trabalho. Você chega lá na plataforma, tem lá uma aula de introdução oratória. A pessoa assiste a aula, olha, eu preciso disso. Uhum. Ali ela adquire o curso de oratória. Introdução ao direito criminal, ela assiste a aula, é isso aqui que eu quero. Uma aula introdutória, uma aula demonstrativa, não, é isso aqui que eu quero. Assiste uma aula de introdução ao direito civil, introdução ao direito previdenciário e outros cursos, ela assiste, consigo ir. Ela recebe diretrizes. Ela recebe uma diretriz de entrada de mercado de trabalho, de início de advocacia. Nossa, quais documentos eu vou precisar? Uhum. Quais documentos que eu preciso para fazer isso? Você encontra, tá ali um modelo de contrato, um modelo de procuração, um modelo de declaração de hipossuficiência, que em alguns casos cabe ou não. É como se fosse, vou até me arriscar a dizer aqui, é como se fosse, digamos assim, ela busca um sócio sem ele fazer parte da sociedade dela. É aquele sócio mais experiente. Olha, nossa, eu estou com uma demanda aqui na área de família, um divórcio, não sei como é que eu faço. Vem aqui, vou pegar na sua mão, numa diretriz online, por exemplo, num curso.
você vai atender dessa forma, você pode avaliar aqui questões de valores, eu te sugiro precificação assim, assim, assado, faça esse modelo de contrato, a sua atuação, e trazer diretrizes teóricas, mas com muita prática para a pessoa até entender também e saber como fazer. Isso é importante porque dá diretriz, dá norte dentro de um espaço direcionado para aquilo, porque as informações também estão soltas aí para todo lugar, né? É o que eu falo, a gente acha informação excelente, informação boa, informação péssima, verdadeira, mentirosa. Tem que saber curar informações. Tem gente hoje que vira curador de informações e filtra informações e repassa depois para aqueles que procuram o seu serviço, porque eu não tenho tempo de ficar pesquisando o que eu preciso. Eu falo para a pessoa, preciso disso. Seja meu curador de informações aqui. Filtre para mim e me entregue. Entrega. Que eu quero analisar. Então, busque nesse universo gigantesco aquilo que me interessa, porque o tempo para demandar, para fazer essa busca, ele é gigantesco, eu não tenho esse tempo. Então, cure essas informações para mim. Então, esse seu empreendimento, que é a Passo Jurídico, ele é voltado para essa parte dos acadêmicos, essa transição de faculdade para a OAB, para pegar na mão realmente, dar uma diretriz para a pessoa, dentro da realidade dela, se é o que eu entendi, poder estudar para fazer aumentar as chances dela junto à OAB, à prova da OAB. Exato, que o nosso primeiro material, onde que a pessoa tem acesso, ela tem acesso ao simulado da OAB, da primeira fase, gratuito, um simulado que a gente fez baseado nas últimas questões, ele está lá gratuito, online, a pessoa pode fazer ou pode baixá-lo. Chegou na segunda fase, que a gente sabe que é uma fase complicada, que ela é dissertativa, a gente tem cronogramas de estudo, cronograma personalizado, que é o quê? Pô, o cara trabalha, tem um monte de cronograma na internet, você vai encontrar. Uhum. Mas qual que é um cronograma adaptado à sua realidade? Olha, eu posso estudar 2 dias na semana, 1 hora por dia, e eu acho que o meu ponto forte é esse e meu ponto fraco é esse. Com essas informações, nossa equipe monta um cronograma de estudo para você. Uhum. E vai te acompanhando ali, ó, periodicamente, ó, como é que você tá? Tá conseguindo estudar? Conseguiu fazer a peça? Uhum. Conseguiu fazer as peças, o quê? Tudo baseado nas provas do OAB. Sim. Terminou isso? Chegou na sua aprovação? Aprovei. Tá, e agora? Como que eu vou? Nossa, eu descobri que eu preciso fazer oratória. Lá na plataforma. Vai lá, assiste um curso de introdução à oratória. É o que eu preciso? Adquire o curso. Essa quebra de barreira, que é interessante. Então, veja bem, estou saindo da faculdade, eu quero ingressar no mercado. Então, a gente tem um muro para quebrar. Muito grande. 2, aliás. O primeiro é o AB. Então, vem aqui que nós vamos trabalhar dentro da sua realidade, do seu contexto, do seu perfil, para que você vença essa barreira. Primeira etapa e, por óbvio, a segunda etapa. Vencemos essa barreira. Que legal, estou feliz. Tirei minha foto aqui pegando minha carteira da OAB. E agora, meu amigo? Agora que começa. E aí ainda tem essa diretriz, pelo menos inicial, quebrando essa segunda barreira, esse segundo muro que nós falamos aqui, para a pessoa. Então, eu te ajudei aqui na OAB, mérito seu, mas eu te dei esse suporte. Agora eu vou te dar um outro suporte para, pelo menos, você quebrar a primeira barreira de se colocar no mercado, de entender o mercado, de saber o que acontece, para seguir seus caminhos também. São essas 2 barreiras hoje. A OAB, a pessoa vence. E a segunda, que eu acho que ela é muito mais difícil. Muito mais. É entender o mercado, como me posicionar. Então, vem aqui que eu pego na sua mão, pelo menos eu te dou todas as diretrizes de te colocar, para que eu possa te organizar aqui dentro do mercado, que você se posicione e fale, agora eu sei o que acontece, agora eu entendi, agora eu tenho um norte, agora eu tenho diretriz. A gente é as rodinhas da bicicleta. Porque a pessoa saiu ali, ela tá meio sem saber para onde vai, se cai, não cai. Não, vem cá, vamos colocar suas rodinhas na sua bicicleta aqui, ó. Você ajudar você na sua primeira caminhada de como precificar o meu serviço, de como atender o meu cliente, que postura que eu vou ter no atendimento do cliente. Para passar tranquilidade. Você chega lá atendendo, com a mão tremer, você não vai passar tranquilidade. Exato. Talvez você tenha uma puta competência, mas se você tá ali nervoso naquela questão de ansiedade, meus primeiros clientes ou o meu primeiro cliente, calma, vamos te orientar nesse momento. Traz uma questão ali de comportamental da coisa. Uhum. Beleza. Qual área do direito você tem mais expertise? Ou você tem mais vontade? Qual o caminho que você quer seguir? Eu quero seguir esse. Vai lá. Vamos te orientar nesse caminho aqui. Qual que é o início dele?
Qual que é o início dessa jornada? Quais são os desafios que você vai encontrar? Porque não é uma estrada reta, não é uma estrada linda. É difícil. Mas a gente está aqui para mostrar tentar facilitar essa jornada para você. Ou pelo menos te mostrar os buracos que tem nesse caminho para você não cair. Sim. Olha, se você for por aqui, você vai encontrar esse desafio. A nossa experiência te mostrou que se você fizer isso, você rompe esses desafios. Eles vão chegar para você. Mas se você fizer isso, a nossa estratégia, o que a gente vivenciou, foi desse jeito. Porque a sua jornada jurídica foi completamente diferente da minha. Você venceu um obstáculo diferente do que eu venci. Então, na hora que mostra, olha, você pode vencer desse jeito aqui, mas tem esse outro jeito aqui também, tem esse outro jeito. A pessoa que está no interior, ela vive uma realidade social, uma realidade completamente diferente de quem está dentro do centro urbano. Sim. O mercado é outro. O mercado é outro. Entendeu? Eu conheço colegas advogados que fizeram questão dos honorários dele lá, receberam X reais e 4 galinhas. Porque o cara tava na roça lá e o cara tinha, não, eu tenho tantas galinhas aqui, completou de terminar os honorários dele, pagou com o cara em galinha. Você não consegue fazer isso no centro de Belo Horizonte, no centro de São Paulo. No centro das grandes capitais, você não consegue. Mas no interior, isso é uma realidade. Exato. E até orientar as pessoas, espera aí, quem é você? Qual a sua localidade? Qual a realidade daquela localidade? Sim. Porque a diretriz para uma pessoa com uma área de atuação, talvez em Belo Horizonte, é totalmente diferente com uma pessoa numa cidade pequenininha ali, talvez com 70 mil habitantes. Sim. Uma cidade menor, com 70, com 50, com 80 mil habitantes. Fala, peraí, qual que é a sua realidade? Qual o tipo de conversa, adaptabilidade que você vai ter que ter com as pessoas? Aqui você poderia, o mesmo trabalho, mas aqui o seu preço seria X e aqui seria o Y, porque tem que fazer essa adequação. As pessoas não adiantam agirem da mesma forma em contextos distintos. Não tem como. E entender também a questão social do lugar onde você está. Você está numa cidade que ela é forte em quê? Qual que é o contexto social da sua cidade, da sua região? Minha cidade, eu estou na região onde que é polo de moda. Entendeu? Se é polo de moda, existe a possibilidade muito grande de contratos, compra e venda de mercadoria, porque tem muita loja vendendo fábricas de roupa e lojas comprando. Então, olha, é um segmento que talvez seja interessante você atuar. Olha, na minha cidade tem 1, 2 ou 3 presídios. Talvez se você tiver perfil para isso, é claro, uma área criminal, veja qual que é a sua realidade social que você está vivendo. Sim. Eu estou numa cidade onde que é muito café, onde que é muito leite, onde que é muita indústria, onde é muito produto ou é muito serviço. Isso tudo influencia no seu mercado, isso tudo influencia no seu preço. Exato. Isso tudo influencia em todo o contexto. Então, essa noção básica de geografia, que é esse estudo simples, faz impacto no seu. Exato. Faz impacto na sua carreira. Nossa, eu tenho vontade muito de trabalhar com essa área do direito, mas eu tô vendo que aonde que eu tô, não tem mercado para isso. Vou ter que ir para outro lugar. Você tem estrutura para poder estar indo para outro lugar? Se não tem, constrói e vai. Sim. Segue seu sonho. Exatamente. Esse perfil tem que ser muito avaliado constantemente. E nesse início é onde há uma maior dificuldade, porque quando a pessoa ela aprende, por obviedade, ela consegue se desenvolver depois, que essa é a ideia. Você tirar a rodinha da bicicleta de uma pessoa, ela pedalar, e agora, ok, eu vou escolher meu caminho, eu vou escolher a trilha que eu quero pegar, e quanto mais eu pedalar, mais experiência eu vou adquirir. Isso é estratégico e, na minha visão, é muito relevante hoje. Falta isso, porque tem uma demanda reprimida, tem um índice de aprovação, lamentavelmente, muito baixo na OAB, e a gente sempre fala, não há concorrência. A concorrência é consigo, porque não é número de candidatos ali, é pontuação mínima. Então, realmente, a pessoa não tem a quem responsabilizar, a não ser o seu próprio desempenho acadêmico, de estudo. Mas o que está acontecendo ali? Né? A formação de base está deficiente, ou a falta de comprometimento na faculdade, ou o ensino não está de qualidade, mas alguma coisa está acontecendo. Tá, porque no último exame, passar menos de 20% dos candidatos
é um problema. Porque nós temos outros 80 mil estudantes ou bacharéis em direitos no mercado, que vão tentar o próximo exame também, para estar no mercado de trabalho. Então, você vê essa realidade, você vê essa situação, opa, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? É um problema na faculdade? É um problema anterior à faculdade? Porque a prova do AB, você pega ela, as questões são gigantes. Exato. Se eu não conseguir entender o que está escrito, eu tenho um problema grave de interpretação. E a interpretação eu não aprendo lá na faculdade, eu aprendo ela no ensino fundamental, no ensino médio. Então é um déficit que tem lá. Mas tem que ser diagnosticado isso. Tem que ser diagnosticado o seguinte: estou na faculdade, vou me empenhar, porque, igual você falou, a OAB não depende, ela não fala assim, ó, vai passar só 50 mil candidatos, vai passar só 20 mil. Não. Atingiu a média, vai passar. Atingiu a média, vai passar. Hoje são 40 pontos. Se fez 40 pontos na primeira fase, você vai para a segunda. Ah, mas eu fiz 40 pontos, eu zerei essa matéria e acertei toda a outra. Não interessa, você fez 40 pontos. Talvez amanhã mude o critério. Mas hoje fez 40 pontos, você vai para a segunda etapa. Chegou na segunda etapa, ali é que o bicho pega. Porque na primeira, ela é objetiva. Se num milagre você não tiver estudado nada, você marcar ali qualquer coisa do que você acha que veio e conseguir 40 pontos, você deu sorte. Mas na segunda etapa, você tem que escrever. Você tem escrita, você tem raciocínio lógico. Você tem dissertação, você tem construção de argumento. Interpretação. Ele vai te dar o caso lá. Te dá esse caso. Qual peça processual que cabe nesse caso? É uma inicial? É uma contestação? Impugnação? É um recurso? É um embargo? Como que eu construo isso? Como que eu construo essa narrativa? E as pessoas, aqueles que não fazem, por exemplo, um estágio em escritório de advocacia na faculdade, no meu sentir, são poucas as oportunidades de trabalhar essa parte prática. Ainda que tenha algumas aulas de prática, mas é muito pouco para aquilo que ela vai precisar se capacitar, assimilar, internalizar ali da prática jurídica realmente, vou ver o enunciado, fazer petição, enunciado, petição, contestação, recurso. É muito pouco, talvez um semestre numa prática civil, outro uma prática penal, trabalhista, mas isso tinha que ser de forma corriqueira. E o aluno também ir além, falar, eu fiz isso daqui, agora eu tenho que fazer 3, 4, 5 vezes mais. Ou eu entendo que a minha educação de base ela foi deficiente, eu estou com uma dificuldade na escrita, no meu raciocínio lógico, na minha interpretação, é o que é, essa é a realidade, eu tenho que aceitá-la, então deixa eu correr atrás. Onde eu posso agora tentar lapidar, tentar reequilibrar essa minha deficiência para eu não deixar na última hora, senão eu vou ficar ali na UAB 1 ano, 2 anos, 5 anos, fazendo até passar ou até desistir, a gente não sabe. Da minha trajetória na UAB, ela foi muito no seguinte, eu estava vendo outras pessoas, outros cenários, que saiu o edital da UAB, abriu inscrição, eu faço inscrição e eu começo a estudar. Não. Eu não recomendo. Você pode fazer isso? Pode. Eu não recomendo. Porque é difícil, é complicado. Então, eu comecei a estudar para a prova da AB 6 meses antes. Eu estudava como? 1 hora por dia. Ah, não deu para estudar. Ah, tem uma festa da família. Você vai? Eu vou. Ah, naquele dia eu não estudei 1 hora, no outro dia eu estudo 2. Ah, agora tem outra coisa para fazer. Não, abrir mão. Tem que ter uma disciplina. Você tem que ter uma disciplina, você tem que abrir mão. É uma escolha. O que você não está mudando, você está escolhendo. Eu escolhi passar no AB, eu escolhi isso, então volta. Qual que é o caminho? Eu preciso estudar 1 hora por dia? É 1 hora por dia, eu estudava. Fazendo questões, fazendo questões. Cheguei e passei na primeira fase. Como eu falei aqui já, o meu aprendizado sempre foi auditivo. E eu chegou na segunda etapa, eu sabia que na segunda fase eu tinha que escrever. E eu tinha que escrever ainda por cima, bonito para o avaliador olhar e ler. Porque não adianta nada você escrever tudo com a letra horrível e o cara não entender nada que você escreveu. Então a minha segunda etapa foi, eu imprimi o caderno da OAB, com a pauta da OAB da folha lá, da prova, e fui treinando as minhas petições ali. E fui treinando a minha petição ali, ó. Ali, fui treinando. Ó, a letra não tá legal, e começava a escrever de novo. Para o quê? Para na hora que eu chegasse na prova, eu conseguisse fazer.
Mas eu não deixei pro último dia. Já fui fazendo. Claro. Eu fui fazendo isso antes. Pra na hora que chegar, outra coisa. Eu pegava os recortes, li o caso, isso aqui cabe o quê? Uma inicial, isso aqui é o quê? Uma contestação, para eu identificar. Para eu saber, opa, tá, isso aqui é identificação. Isso aqui é contestação, isso aqui é um recurso especial. Isso aqui é um embargos. Tem que criar essa intimidade. Até com o layout da prova também, você tem que criar essa intimidade. A segunda etapa você pode estar levando um livro, um VAD. Peguei o VAD. Questão tal. Aonde que tá aquilo ali? Porque o VAD-MEC é dessa grossura. Uhum. Aí aquela famosa, aprender a manusear a ferramenta de trabalho. Índice remissivo, que eu falo que isso é dica para todo mundo, gente. Você que está estudando para a prova da AB, quer aprender a mexer? Índice remissivo. Vai lá, aprende a mexer com isso. Que vai lá, qual que é a temática? Eu entendi, tá falando de família. Opa, Código Civil, família, tá? A partir de quais artigos? Aí você já abre lá naquela parte. Você não precisa ficar saltando, não. Cadê? Vai lá. Porque a prova é cronometrada. Deu o seu tempo, a aula acabou, gente. Levanta e vai embora. Recolhe a folha de todo mundo. Não conseguir fazer, o problema é seu. Ou se você não passar, você vai tentar de novo. É isso, a realidade está posta. Vamos aceitá-la e o que eu posso fazer de melhor para tentar abraçar essa realidade e conquistar meu objetivo. Resumidamente é isso. Ô Raimundo, eu gostei demais do nosso bate-papo aqui, foi ótimo. A gente acha que vai ficar 30 minutos, 40 minutos, quando olha o tempo vai passando, exatamente. Mas eu agradeço muito pela sua presença aqui, eu acho que foi uma troca rica, dessa troca de experiência, sua trajetória também, que possa inspirar outras pessoas a se dedicarem. Que esse projeto com certeza vai colher bons frutos do passo jurídico também, para poder apoiar outras pessoas também no ingresso e terem sucesso na aprovação junto ao AB e mesmo nesse ingresso inicial também no mercado de trabalho, né? Nós já conversamos sobre isso também. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos para vocês. Se quiser dar uma palavrinha final, fica à vontade. Agradecer mesmo, Dácio, a oportunidade. Trazer essa temática do jovem advogado, advogado que tem pouco tempo de mercado, que acabou de sair e está atuando, esse primeiro rompimento de mercado. É interessante trazer porque tem muita gente no escuro. Não sabe para onde que vai, não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é importante. Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui. A gente, se deixar aqui, a gente fica aqui 4 dias conversando, porque tem assunto para isso. Mas é isso mesmo. Pessoal, siga Passo Jurídico, @o Passo Jurídico no Instagram. Tem todo o nosso material lá. E é só isso mesmo, Dácio. Obrigado. Até a próxima. Maravilha. Obrigado, Raimundo. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Esse vídeo nós vamos subir como de praxe aqui no YouTube também. Tá? Se você está assistindo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui do Alfa Juris. Eu vou deixar também o Instagram do Raimundo, do Passo Jurídico, também aqui na nossa descrição. Agradeço mais uma vez pela audiência, espero que o assunto tenha valido a pena. E assim nós vamos encerrando mais um AlfaCast, o podcast aqui do Alfa Juris, e até a próxima. Não. Maravilha. Show. Passa rápido o tempo. Eu olhei.